Minha filha me excluiu do casamento porque um caminhoneiro como eu não é tão sofisticado quanto seu padrasto, mas agora ela me liga no meio da cerimônia porque sua mãe arruinou tudo por ciúmes. Eu casei com minha ex-esposa Judite quando eu tinha 24 anos, nos conhecíamos desde crianças e sempre estivemos juntos. Judite vinha de um lar muito desestruturado e passava a maior parte dos dias na minha casa. Meus pais a tratavam como família e aos poucos nos aproximamos. Sempre fui apaixonado por ela desde criança. Ambos vínhamos de origens humildes e construímos o que temos do zero. Eu era um caminhoneiro comum sem dinheiro para pagar a faculdade e querendo ganhar a vida o mais rápido possível. Judite também não foi para a universidade e trabalhava como garçonete em um restaurante local. Juntos vivíamos confortavelmente, não passávamos fome, mas também não éramos ricos. Então, Judite engravidou e decidiu largar o emprego para se dedicar a criar o bebê. Foi um fardo financeiro para nós, mas era a melhor opção. Não tínhamos dinheiro para a creche na época e eu ganhava mais do que ela, então fazia sentido que ela ficasse em casa e eu provesse para a família. Mudei de empresa, fui promovido e meu salário aumentou. Então quando Samantha completou 3 anos estávamos bem confortáveis. As coisas eram melhores naquela época, não vou negar. A economia do país estava melhor, então podíamos nos dar ao luxo de muito mais com nossa renda limitada do que qualquer pessoa com o mesmo salário hoje em dia. Tivemos sorte porque apesar de estarmos apertados as coisas correram bem para nós. Os problemas começaram quando Samantha começou a escola. Judite começou a se entediar em casa e disse que queria voltar a trabalhar. Tivemos uma longa discussão e finalmente concordamos que eu reduziria algumas horas e ajudaria mais em casa, e ela conseguiria um emprego. Isso me convinha porque eu estava trabalhando até a morte durante todos aqueles anos em que Judite estava em casa. Eu trabalhava 11 horas por dia, 6 dias por semana, então assim que chegava em casa estava exausto. Fiquei muito feliz com a mudança porque me dava tempo com minha filha e o novo arranjo funcionou maravilhosamente no começo. Eu chegava em casa a uma hora razoável e podia passar tempo com Sam, a ajudava com as tarefas e sentia que finalmente estava me conectando com minha filha depois de todos esses anos. Judite também parecia feliz com a mudança, ela estava um pouco distante em casa, mas eu entendia que sua vida tinha sido dentro das 4 paredes da casa por anos e aquele era o momento dela para sair e relaxar. Eu estava mais do que feliz em assumir a carga para que ela pudesse ter tempo para si mesma, mas mal sabia eu que enquanto eu estava ocupado formando um vínculo com minha filha Judite estava procurando uma maneira de sair dessa situação. Quando conseguiu um emprego depois de todos esses anos não foi no seu antigo local de trabalho, foi em uma cafeteria agradável frequentada por pessoas ricas. Acho que estar rodeada por esse tipo de gente a fez desejar outro estilo de vida. Vale mencionar que não éramos pobres, mas também não estávamos nadando em dinheiro. Ela começou a me pressionar para trabalhar mais horas e ganhar mais dinheiro, mas eu não queria porque não via necessidade. Preferia passar tempo com minha filha e minha esposa me escravizar por alguns dólares a mais que realmente podíamos evitar. Não sei porque nem quando aconteceu, mas Judite começou a se ressentir de mim e de Sam. Tudo chegou a um ponto crítico alguns meses depois quando Sam tinha 7 anos. Judite chegou em casa tarde bêbada como uma cachaça. Ela havia desenvolvido um problema com álcool e nenhuma quantidade de apoio ou aconselhamento podia ajudá-la a sair disso. Ela chegou em casa e naquela altura eu já tinha perdido a paciência com ela. Por muito tempo eu comecei a me sentir como um pai solteiro. Judite costumava chegar tarde e eu era quem tinha que fazer quase todas as tarefas. Eu ajudava Sam com os deveres da escola, fazia suas tranças e a preparava para ir à escola. Havia dias em que Sam nem sentia a falta da mãe. Ela já estava tão acostumada com a ausência de Judite. Então naquela noite foi a gota d'água para mim. Eu disse a Judite que ela precisava pôr a vida em ordem e ser mãe para nossa filha porque eu estava exausto de desempenhar tanto o papel de pai quanto de mãe. Foi então que ela soltou a bomba. Me disse que queria o divórcio e que estava tendo um caso com alguém. Os dias seguintes foram um borrão. Não quero te entediar com os detalhes. Ela conheceu alguém na cafeteria. Eles se deram bem e estavam tendo um caso há mais de 1 ano. O cara, Steven de 60 anos, estava cheio de dinheiro e ela me deixou por ele. Doeu como um inferno. Mas pelo menos eu sabia que minha filha estava segura e isso era o que mais importava. Ela não lutou pela guarda e nem queria Samantha. Eu só disse que ela podia fazer o que quisesse, mas não queria que influenciasse Sam. Isso funcionou perfeitamente para ela porque o novo namorado não era bom com crianças de qualquer forma. Era como se ela tivesse mudado completamente e se tornado outra pessoa. Não era a mulher com quem me casei, nem a mãe da minha filha. Desde então tem sido apenas Samantha e eu. Judite entra e sai como quer, trazendo presentes caros para Sam para compensar o que nunca pôde oferecer emocional e fisicamente. Mas todo o trabalho de criar nossa filha recaiu sobre mim. Eu tentei fazer o melhor que pude, foi difícil, mas eu faria tudo de novo num piscar de olhos. Agora indo ao ponto principal, Sam está sob meus cuidados desde que sua mãe se foi. Não era o ideal para nenhum de nós dois, mas era o que tinha. Tentei estar lá para ela o máximo possível. Nunca perdi uma reunião escolar, seus eventos esportivos e a levei para a maioria das festas. Fiz o melhor que pude. Sabia que não podia fazer muito por ela financeiramente, então tentei ser um bom pai e estar presente. Tentei ser seu amigo e criar um ambiente aberto em casa. Não digo que não tenha cometido erros, mas sempre tentei evitá-los e ser justo como o único pai de Sam. No entanto, Sam adorava estar com Judite. Judite se casou por dinheiro
dinheiro e para compensar costumava mimar Sam com presentes e coisas extravagantes que eu não podia pagar. Isso me fazia sentir mal porque sabia que nunca poderia dar à minha filha o que Judith dava, mas no final do dia Sam estava feliz e isso era o que mais importava para mim. No entanto, não percebi que de alguma forma tudo isso estava influenciando negativamente. Ela preferia sua mãe a mim porque valorizava os bens materiais que recebia como presentes mais do que a vida cotidiana que compartilhávamos. Inicialmente deixei passar porque ela era uma criança e qualquer criança preferiria brinquedos novos e brilhantes às coisas cotidianas. O que não percebi, no entanto, era que isso estava se tornando parte de sua personalidade e que isso continuaria em sua vida adulta. Quando ela completou 18 anos, me disse que queria ser cabeleireira, então a inscrevi em um curso de cabeleireiro. Ela trabalhou muito duro e eu estava muito orgulhoso dela. Obteve seu diploma e começou a trabalhar muito em breve. Desde então ela começou a evitar me encontrar. No começo não pensei que fosse evasão, simplesmente acreditei quando ela dizia que estava ocupada e respeitei isso. Ela estava começando em seu trabalho e os primeiros meses podem ser difíceis, então dei um tempo a ela. Eu sentia falta dela, sentia falta daqueles momentos em que só estávamos nós dois juntos, mas não expressei isso porque não queria que ela se sentisse culpada. Ela era uma pessoa independente e tinha todo o direito de viver uma boa vida. Para que tinha trabalhado tão duro se não fosse para isso? Aos poucos comecei a perceber que ela estava criando distância entre nós deliberadamente. Tentei me comunicar algumas vezes e até perguntei se eu tinha feito algo errado, mas ela nunca me revelou nada. Não estávamos distantes, mas também não estávamos muito próximos. Suponho que isso faz parte de crescer. Você se afasta de seus pais. Simplesmente me doeu muito porque ela era tudo que eu tinha. Não voltei a sair com ninguém depois do meu divórcio de Judith. Estava muito ocupado cuidando de Sam e trabalhando para encontrar tempo para sair. Também não queria criar uma dinâmica familiar complexa, nem queria que ela tivesse ressentimentos ou queixas em relação a mim. Ela era minha única prioridade e eu estava contente com a forma como estava minha vida. Meu dever com minha filha era muito mais importante para mim do que a solidão que sentia. No entanto, quando ela começou a se distanciar, me senti como se tivesse sido deixado para trás e que todos haviam começado novas vidas enquanto eu continuava lá parado todo esse tempo. Não sabia que ela havia voltado a se conectar com sua mãe e tinha começado a me preferir a ela. Bem, Sam tem 24 anos agora e se casou há 2 dias. Nos dias que antecederam o casamento houve muito drama e agi de uma maneira muito pouco característica de mim. Algumas semanas antes do casamento, Sam me disse que embora eu fosse uma parte muito importante do casamento, ela não queria que eu a acompanhasse até o altar. Isso me doeu muito porque eu estava esperando por esse momento a vida toda. Tentei não reagir mal e simplesmente perguntei por que ela queria eliminar isso de seu casamento. Ela me disse que sentia que era uma tradição muito patriarcal e que não acreditava nela. Eu disse que respeitava seus desejos e que estaria lá para ela em qualquer capacidade que ela quisesse que eu estivesse. 2 dias depois, para meu absoluto horror, descobri que de fato haveria uma caminhada pelo corredor, mas não comigo. O namorado da sua mãe, o cara com quem ela me traiu, iria acompanhá-la ao altar. Não era para eu descobrir, foi um deslize acidental de Mark, o noivo de Samantha. Perguntei a Samantha se era verdade, mas ela negou. Continuei insistindo e finalmente ela admitiu que sim, que havia pedido a Stevens para acompanhá-la porque ele não era um classe média como eu. Não creio que já tenha me sentido tão mal como naquele momento, nem mesmo a infidelidade da minha esposa me doeu tanto. Mark tentou assumir a culpa porque ele mesmo percebeu o que havia dito. Ele me levou para um canto e me disse que sua família era um grupo de puritanos e que apenas para se integrar com ele Sam havia pedido a Steven para acompanhá-la. Mas eu já estava decidido. Agradeci a Mark por tentar me defender, mas também disse que não iria ao casamento de jeito nenhum. Ele disse que isso magoaria muito Sam porque ela me ama, mas eu disse que não podia mais suportar ser desrespeitado por ela. Acho que Mark entendeu de onde eu vinha e não me pediu para mudar de ideia. Acho que bebi uma garrafa inteira de uísque naquela noite. Estava arrasado e não me lembro de muita coisa do que aconteceu. Bloqueei Samantha em todos os lugares e disse a ela que a partir de agora não havia mais relação entre nós. Não sei se ela respondeu. Nem tenho coragem de desbloquear e verificar porque sinto que ela não me ama de verdade e não se importa se eu sair da vida dela. Essa foi a última vez que falei com ela. Samantha se casou ontem. Não fui, é claro, mas recebi uma ligação dela de manhã cedo e ela estava histérica. Ela ligou do telefone de uma amiga para que eu pudesse falar com ela. Quando atendi, ela estava chorando continuamente durante a ligação e demorou um bom tempo para eu entender o que ela dizia. Ela só repetia que sua mãe tinha arruinado tudo e que precisava que eu estivesse lá para salvar a situação. Perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que Judith tinha chegado bêbada. E quando digo bêbada, quero dizer muito bêbada. E interagiu com os pais de Mark. Agora, o problema é que a família de Mark é muito conservadora e não aprecia nenhum tipo de comportamento vulgar. Aparentemente essa era a razão pela qual não me foi permitido acompanhá-la ao altar, porque eu não era sofisticado o suficiente. Enfim, Judith chegou bêbada e causou um grande escândalo, o que levou a uma situação em que os pais de Mark estão dizendo que não irão ao casamento. Sam tentou me explicar o que exatamente Judith fez entre soluços, mas não consegui entendê-la, e sinceramente, não estava muito interessado. Ela tinha me ferido além do imaginável e não havia volta atrás desta vez. Estava cansado de estar sempre disponível para ela e de correr atrás dela limpando suas bagunças quando ela estava tão envergonhada de mim que me tirou o direito de acompanhá-la ao altar. Disse a ela que sentia muito por ela estar passando por isso,
mas que a partir daquele momento não podia oferecer nada além de palavras. Ela tinha escolhido sua família e agora tinha que viver com isso. Eu disse a ela que estava preocupada com a possibilidade de envergonhá-la e que estava segura de sua mãe de classe alta, mas que no final isso tinha se voltado contra ela e a culpa era toda dela. Eu disse que não iria resgatá-la e que ela era livre para fazer o que quisesse. Não vou mentir, acabou comigo dizer isso. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito, mas eu tinha que fazer isso, tinha que impor meus limites. Não podia deixar que ela me pisoteasse. Eu tinha feito tudo o que podia por ela, tinha vivido toda a minha vida tentando tornar a dela melhor, e ela só me via como algo para usar e sentir repulsa e vergonha. Eu não aguentava mais. E quando eu disse que não ia ajudá-la, ela começou a gritar ao telefone dizendo que se eu não a salvasse desta vez eu não era seu pai. Eu só respondi que pensava que não era seu pai de qualquer maneira dada a forma como ela tinha me tratado e desliguei a ligação. Ela me ligou de novo do mesmo número 15 minutos depois, mas eu não atendi. Eu estava chorando. Não me lembro da última vez que chorei tanto. Eu queria estar lá para minha filha, tanto, mas ela tinha arrancado meu coração do peito e o pisoteado como se não fosse nada. Meu respeito próprio não permitia mais. Não sei o que aconteceu. Não entrei em contato com ninguém e Sam também não se comunicou comigo. Atualização. Muitas pessoas me perguntaram por que tenho tanto ressentimento contra Judith depois de todos esses anos. Bem, se seu coração nunca foi arrancado do seu peito, cuspido e jogado de lado como lixo, você não entenderia. Sei que ela e Steven estão juntos há 15 anos e talvez sejam um casal perfeito, mas adivinhe? Não me importa. Não me importa se eles são almas gêmeas destinadas a ficarem juntas. O que me importa é que ela escolheu me trair e mentir sobre tudo em vez de lidar com a situação de forma madura. O que me importa é que ela deixou de ser mãe para nossa filha, então eu tive que criá-la sozinho porque seu novo homem lhe prometeu uma vida luxuosa. E o que me importa é que ela usou o dinheiro do namorado para me roubar minha filha, e teve sucesso em fazer isso. É por causa de Judith que vivo uma vida miserável. E não serei a pessoa melhor e a perdoarei por isso, nunca em 1 milhão de anos. Pode me chamar de mesquinho, pode me chamar de louco, pode me chamar de idiota, não importa. Dei a ela minha vida e não recebi nada em troca. Para todos aqueles que pensam que ela e Steven são um casal perfeito, estão muito longe da realidade. E isso é exatamente o que levou ao escândalo no casamento de Sam. Judith chegou bêbada e antes de ir encontrar Sam foi cumprimentar a família de Mark. Samantha não sabia que ela tinha chegado e só soube da situação quando o estrago já estava feito. Em seu estado de embriaguez, Judith começou a flertar com o pai de Mark na frente de Steven e da mãe de Mark. Foi muito constrangedor, ela praticamente se jogava em cima dele. No começo todos tentaram ignorar, mas as coisas saíram do controle rapidamente. Steven teve que intervir para salvar a situação e teve que afastar fisicamente Judith do pai de Mark. Judith estava gritando a plenos pulmões pedindo a Steven que a soltasse. Ele também estava envergonhado e continuava se desculpando, mas um grande escândalo já tinha sido criado. Nesse momento Samantha chegou, mas isso não foi tudo. Steven e Judith começaram a brigar. Judith iniciou a briga o acusando de ser um hipócrita e dizendo que se ele podia ter casos com outras mulheres ela também deveria ter a mesma liberdade. O queixo de Steven caiu. Ele pediu que ela ficasse quieta, mas ela não ouviu e terminou sendo uma enorme explosão verbal entre os dois. Pelo que ouvi, e me refiro ao que Judith revelou a toda a festa de casamento em seu estado de embriaguez, o relacionamento deles tem muitos problemas. Steven continua a traí-la com outras mulheres e ela sabe disso, mas tenta agir com indiferença ou ignorância porque não pode se dar ao luxo de romper com ele. Ele lhe deu uma vida de conforto e luxo e ela não pode abrir mão disso agora. Então continua tolerando suas infidelidades. Ela também tem pressionado ele para se casar, mas ele não quer. Deus sabe por quê. Toda vez que surge uma briga entre eles, ele acalma dando-lhe presentes e comprando coisas para Samantha. Judith descarregou todos os seus problemas conjugais ali mesmo. Steven continuava dizendo que não era o lugar nem o momento para falar sobre seus problemas, mas não adiantou. Ela continuou com uma fúria total, batendo no peito dele, agarrando seu cabelo e tudo mais. A situação estava tão ruim que se não a tivessem detido teriam que chamar a polícia. Steven tem marcas no rosto dos arranhões e em sua defesa ele a empurrou. Ela estava tão bêbada que caiu sobre algumas cadeiras e sobre um convidado do lado de Mark. Todo esse drama aconteceu no local do casamento onde quase todos os convidados já haviam chegado. Todo o espetáculo foi visto por todos. Os pais de Mark estavam envergonhados e estavam prestes a ir embora porque não podiam suportar essa humilhação. Eles tinham muitos amigos e familiares presentes no casamento e ver toda essa bobagem familiar era algo que simplesmente não conseguiam entender. Foi nesse ponto que Samantha me ligou e me pediu para ir resgatá-la e eu disse que não. Quando terminamos a ligação, Steven e os pais de Mark já tinham ido embora. Mark correu atrás deles e tentou fazê-los voltar, mas sem sucesso. Alguns dos convidados do lado de Mark também foram embora. Provavelmente vão cortar contato com Samantha. E para ser honesto, não os culpo. Judith simplesmente se sentou no chão e começou a chorar dizendo como tinha arruinado sua vida e que não podia acreditar que ia passar o resto de seus anos com um infiel enquanto sua filha se casava com um bom rapaz. Honestamente, acho que tudo isso não foi um acidente nem um erro por causa da bebida. Acredito genuinamente que Judith é tão narcisista que planejou isso para sabotar deliberadamente a felicidade de sua filha só porque ela nunca teve essa felicidade para si mesma.
O casamento foi um desastre absoluto e Mark está furioso. Ele não tem falado com Samantha e ela está se sentindo péssima. Ela me enviou um e-mail detalhando tudo o que aconteceu, se desculpando por seu comportamento, mas a desculpa também vinha com a culpa de que eu deveria ter ido quando ela me ligou e que era meu dever como pai estar lá, tomar o lado dela e tentar voltar as coisas ao normal. Não respondi e não acho que vou responder, embora eu tenha muito a dizer, mas não faz sentido dizer nada porque sei que ela não vai entender minha perspectiva e meus sentimentos, então é hora de eu me proteger. Ela me machucou o suficiente e agora preciso ter um tempo para mim. Fui altruísta a vida toda, pensei nos outros e nunca me coloquei em primeiro lugar, mas não recebi o mesmo em troca, então agora é hora de me priorizar. Talvez eu acabe dizendo a ela que preciso de um tempo e que entrarei em contato com ela se eu quiser, mas por enquanto isso é o máximo que posso fazer. Não acho que vou atualizar mais porque quero que este capítulo da minha vida termine. Quero bater minha cabeça contra a parede de tristeza toda vez que penso no que aconteceu entre Sam e eu, mas acho que é o karma que veio para mordê-la. E no dia mais importante de sua vida também. Ela estava preocupada que os pais de Mark não gostassem de mim, razão pela qual Judith e Steven seriam seus pais preferidos, mas no final das contas foram eles que a humilharam e envergonharam tanto que ela nem consegue olhar para seus sogros. E fui eu a quem ela teve que recorrer para pedir ajuda para salvar a situação. Atualização 2 para todos aqueles que esperavam uma atualização dramática. Lamento desapontá-los. Não houve eventos surpreendentes. Muitos de vocês desejavam que Mark deixasse Samantha, mas isso também não aconteceu. Eles ainda estão juntos. Se há desentendimentos entre eles, eu não sei e não quero saber. Esses são problemas entre marido e mulher e devem permanecer assim. Não tenho intenção de me intrometer em suas vidas e sei que não sou bem-vindo de qualquer maneira. Mesmo se fosse, não quero fazer parte da vida de Samantha. Cumpri meu dever da melhor maneira que pude e agora estou me afastando. Não respondi ao e-mail dela. Pensei que o faria, mas percebi que até mesmo uma tentativa de pedir espaço e respeito aos meus limites seria recebida com culpa e críticas da parte dela, então foi literalmente inútil. Em outras notícias, entrei para um clube de motociclistas na minha cidade e nos reunimos uma vez por semana para tomar alguma coisa. Fiz alguns amigos lá e é bom ter gente com quem conversar. Um dos caras até me obrigou a criar um perfil em um aplicativo de namoro. Ele é jovem, mas parece ser um bom rapaz. Todos são mais jovens que eu, então tentam me manter atualizado sobre as coisas novas que os jovens fazem. É bem divertido. Eles criaram um perfil para mim no Bumble e continuam me perguntando se tive algum match. Um deles vem hoje para me ensinar como conversar com mulheres e conseguir encontros para mim. Estou um pouco nervoso para ser honesto. Nunca fiz isso na minha vida, mas também é emocionante. Tenho amigos, um círculo social e algo pelo que esperar. Preferiria ter minha filha comigo e minha família de volta, mas acho que nem sempre conseguimos o que queremos e preciso aceitar isso. Se eu conseguir um encontro, contarei como foi. Por favor, deixem algumas dicas nos comentários para este ancião. Atualização 3. Tenho meu primeiro encontro hoje. Conheci ela em um aplicativo de namoro. É com uma mulher chamada... Ela se divorciou há alguns anos porque seu ex-marido era um grande filhinho da mamãe e sua ex-sogra continuava interferindo no relacionamento deles. Finalmente ela se cansou e disse adeus. Não há nada sério entre nós neste momento. Só vamos nos encontrar para tomar alguns drinks. Estamos conversando há um tempo e eu gosto um pouco dela. É bom conversar com uma mulher e receber atenção. Estive tão faminto por esse sentimento a maior parte da minha vida. Mesmo durante meu casamento, Judith não era realmente o tipo de pessoa muito expressiva ou carinhosa. Então essa é uma mudança boa e surpreendente para mim. Deus, me sinto tão estúpido por ter um crush aos 50 anos, mas ela é uma mulher bonita e gentil. Espero que o encontro corra bem. Meus amigos estão me preparando para o encontro e estão ainda mais animados do que eu. Eles vieram ontem à noite para finalizar meu look para o encontro. Eu nem sabia que isso era tão importante, mas afinal, sou praticamente um ancião agora. Eles me deram uma lista de coisas para fazer e não fazer para memorizar. Todos os meus amigos estão esperando que o encontro termine para que eu conte os detalhes. Eu também estou animado. É bom se sentir jovem novamente, ter amigos e ter uma vida que não seja só sobre responsabilidades, mas também sobre diversão. Eu senti falta disso e espero que esse sentimento dure muito tempo, porque eu desejei por tanto tempo quanto posso me lembrar. Atualização 4. Não pensei que muitos se importariam com como foi meu encontro, mas alguns perguntaram e até me desejaram sorte. Então aqui está a atualização. O encontro foi muito bom. No começo íamos apenas tomar uns drinks, mas acabamos jantando e conversando até tarde em um café. Pensei que seria mais difícil, mas foi o contrário. Casey e eu nos demos muito bem e isso é muito importante. Falamos sobre nossas vidas e foi muito fácil conversar com ela. Então, provavelmente teremos um segundo encontro em breve já que ambos nos sentimos muito à vontade. Sei disso porque esta manhã depois do encontro ela me mandou uma mensagem dizendo que se divertiu muito comigo, então provavelmente sairemos novamente neste fim de semana. Também tenho novidades sobre minha filha Samantha, embora não muitas. Sei que ela finalmente se separou de Mark. Esta manhã recebi outro e-mail de Samantha dizendo que a família de Mark está envergonhada dela e que não aprovam o casamento. Eles tiveram algumas discussões com Mark e finalmente decidiram se separar. Se me perguntarem, acho que Mark a deixou, mas a única versão da história que conheço é essa. Ela também me culpou por não ter resolvido nada disso. Não me sinto culpado já que não é meu problema. Não me vejo como o pai de Samantha.
Fui por um tempo, mas ela preferiu me tirar da vida dela. Então deveria pedir a Steven para resolver seus problemas agora, certo? Ele foi parte do problema de qualquer forma. Também não respondi a esse e-mail já que não me interessa, mas achei interessante compartilhar essa nova informação com vocês porque todos vocês têm me apoiado. No final, suponho que Judith conseguiu o que queria, arruinar a vida de Samantha para que sua própria vida não parecesse tão ruim. Atualização 5. Bem, hoje voltei depois de tanto tempo só para dizer que me casei com Casey. Estávamos saindo há alguns anos e era o próximo passo em nosso relacionamento. Há um mês tivemos nosso casamento e tudo correu muito bem. Não convidei minha filha nem minha ex, das quais não tenho notícias há algum tempo. Sei que minha filha se casou com outro homem, mas pelo que sei ele não é tão rico quanto aquele com quem ela ia se casar na minha publicação original. Não sei quem ele é já que não fui convidado para o casamento, mas também não me preocupei com isso desta vez. Naquele fim de semana Casey e eu fizemos uma viagem e na verdade não pensei muito nisso. Quanto a Judith, ela finalmente se separou de Steven, mas também não conheço os detalhes, apenas rumores que me contaram e pouco mais. Espero que todos vocês, especialmente aqueles que ainda se lembram de mim e me ajudaram, tenham uma boa vida também. Amo todos vocês!